Aleluia. Jesus está na casa. Você já falou com ele essa manhã? Jesus está na casa. Você já falou com ele essa manhã? Então diga obrigado, Jesus, pela tua presença aqui nesse lugar. Dá um glória para ele essa manhã. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Como disse o pastor Charles, para nós é uma grande honra, né, pastor Charles? E uma oportunidade imensa que Deus está nos dando de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que fico muito feliz em congregar na Igreja Fogo e Glória, porque como pregador tenho acompanhado algumas igrejas a qual nós vamos pregar, né? E a gente observa que muitas vezes Jesus em alguns lugares não é o centro, né? Jesus não é o nome principal a ser anunciado em alguns lugares. Mas eu confesso aos irmãos que desde o início do culto até o exato momento eu tenho observado que o nome principal aqui é Jesus. O adorado aqui é Jesus. Aquele que recebe a glória é Jesus. Aquele que recebe a honra é Jesus. Aquele que é exaltado e engrandecido para todo sempre é Jesus. Se você crê nisso, dá um glória para ele aqui essa manhã. A igreja deve ser cristocêntrica. A igreja deve ter o seu centro, Jesus. Ele é a razão, Ele é tudo, por isso que nós estamos aqui essa manhã. Nós não estamos aqui por causa do homem, não estamos aqui por causa do pastor, não estamos aqui por causa do nosso amigo, nós estamos aqui por causa de Jesus. Quem veio aqui por causa de Jesus, diga amém. Quando a sua fé está firmada em Cristo, então você permanece inabalável. Quando a sua fé está firmada em Jesus, você pode até estar triste, mas não abatido. Você pode ter momentos de desânimo, mas você se levanta porque você olha para Jesus. Amém? E a ceia é uma ordem do Senhor Jesus. Ele disse: façam isso em memória de mim. Por que em memória de mim? Para que não nos esquecemos. O ser humano esquece muito fácil das coisas, sim ou não, irmãos? A nossa mente, ela não consegue gravar muitas memórias. Nós estamos aqui não por mérito, nós estamos aqui não porque nós somos bonzinhos, nós estamos aqui porque a graça de Jesus nos alcançou. E a graça significa o favor que eu não mereço. Eu estou aqui porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Diga glória a Deus essa manhã. Entenda que quando eu tiro toda a atenção do homem e coloco toda a atenção em Jesus, então as coisas mudam. Quando eu prego o evangelho da graça e não o evangelho dos homens, porque o evangelho dos homens é o evangelho do mérito, é o evangelho das obras. Obviamente que para entrar no reino de Deus tem que ter obras. Estou falando agora de salvação. Quando eu tiro a centralidade do homem e quando eu coloco a centralidade em Jesus, então as coisas mudam. Por quê? Porque eu vou entender que não é pela minha força que eu vou ser salvo, não é pela minha capacidade que eu vou ser salvo, não é pela minha inteligência que eu vou ser salvo, não é pela minha santidade que eu vou ser salvo. É Jesus que me salva, é Jesus que me liberta, é Jesus que me arranca do lamaçal do pecado e me traz para a luz. Esse é o evangelho da graça. Não é pelo que você faz, não é pelo que você é pelo que Ele fez e é pelo que Ele é. É por isso que nós somos salvos. Esse é o evangelho da graça, aonde tira a centralidade do homem e coloca a centralidade em Jesus Cristo, porque o evangelho é cristocêntrico. Quem pode dar glória a Deus aqui essa manhã? Existe o evangelho da graça e existe o evangelho do reino. O evangelho da graça é pregado nos dias atuais, também com o evangelho do reino. Porém, o evangelho da graça não é para os salvos, porque nós já fomos alcançados pelo evangelho da graça. O evangelho da graça é para os ímpios que ainda não foram alcançados pela salvação. Quando eu estava no mundo, foi pregado para mim um evangelho da graça, ou seja, não é pelo que você faz, você não merece, mas Jesus quer te libertar.
Você é pecador, você é podre, você é imundo, você está perdido. Mas há um resgatador que quer te libertar. Há um que quer te arrancar do mundo e te trazer para a luz. Há um que quer te tirar das trevas, do lixo que você está, e te colocar assentado entre príncipes e princesas. Olha o que Ele fez por você. Olha o que Ele fez por mim. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu um banho com seu sangue e nos colocou aqui essa manhã sentado na mesa entre príncipes e princesas para a glória de Deus. Alguém pode dar glória a Deus aí essa manhã? Então esse é o evangelho da graça. Só que cá entre nós, que nós estamos entre família, a maioria dos pastores não sabem nem o que é evangelho da graça e nem o que é evangelho do reino. Então, para o povo salvo, eles ainda pregam o evangelho da graça. Prega a salvação para quem já é salvo. Não é assim. Para quem é salvo, a gente não prega mais o evangelho da salvação, porque vocês já são salvos. Salvos por Cristo. Quem foi salvo por Jesus aqui, dá um glória a Deus. Quem foi salvo por Jesus, dá um glória a Deus. Aqui agora, nós temos aqui crentes. Sim ou não? Quem é crente aí, levanta a mão para o céu. Então, né, pastor Charles? Aqui agora na ceia, a gente prega o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? Para quem vai e quer reinar com Cristo. Porque eu sou salvo, e eu permaneço na salvação. Porque aquele que perseverar até o fim será o quê? Então eu fui salvo por Cristo, permaneço na salvação, e agora eu avanço para entrar no reino. Eu avanço para reinar com Cristo. E para reinar com Cristo, só reina com Cristo quem faz a obra de Deus. Só reina com Cristo aquele que trabalha, os trabalhadores da última hora, aquele que prega o evangelho da graça, aquele que trabalha para o reino de Deus, aquele que faz a obra do Senhor, aquele que coopera. Só estes que vão reinar com Jesus. Alguém aqui coopera com Jesus, dá um glória. Alguém coopera com a obra, dá um glória a Deus. Por isso o cristão salvo tem que se preocupar agora com o evangelho do reino. Você não pode aceitar partir daqui da terra sem garantir a tua entrada no reino de Deus. Porque muitos não vão entrar no reino de Deus. Alguns de nós vão morrer, sim ou não? Outros serão arrebatados, sim ou não? Eu creio, o pastor Charles crê também. Eu vejo o pastor Charles dizendo: quem crê, diga amém. Então, suponhamos que alguém aqui, que não seja eu, feche os olhos daqui a alguns minutos. Estou brincando, viu, gente? Então essa pessoa não fez nada na igreja, pastor Charles. Ela só sabia dar desculpas. Eu estou cansado, eu estou trabalhando muito. Não, hoje eu não vou para a igreja não. Pastor Charles chama: vem fazer parte do grupo de varões. Não, varão, é porque eu não quero responsabilidade na igreja, entendeu? Aí tem o grupo das irmãs para cantar também, né? Aí a irmã chama: foi fazer parte do grupo? Não, irmã, é porque, sabe, eu tenho problema com o marido, problema com o filho, problema dentro de casa, problema com o esposo, problema com isso, problema com aquilo, problema com aquilo. Aí fala assim: irmã, vem fazer alguma coisa para Deus, vamos evangelizar. Não, irmã, eu quero evangelizar não, deixa para o bispo, para o pastor, deixa para os irmãos da igreja. Pois é, eu não quero fazer uma obra não, eu só quero chegar na igreja, sentar no meu banquinho, ouvir a palavra e voltar para casa. E ainda tem aqueles que já que faziam a obra, mas desiste, né? Fazer a obra é tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade. Sabe o que eu vou fazer a partir de hoje? Eu vou chegar na igreja, sentar no meu banquinho, ouvir a palavra e voltar para casa. Esse, vamos supor que fechou os olhos hoje. Vamos dizer que você fechou os olhos aí quando saiu daqui da igreja. Diga: está amarrado, irmão. Diga: está repreendido. Recebe não, viu? Falar aqui, tem gente que o pregador está dizendo assim, o diabo quer destruir tua casa, e a pessoa está: amém, glória a Deus, aleluia. Fingir, irmão, eu já vi aqui na igreja, viu? O pregador está dizendo assim: irmão, o diabo quer destruir tua família, e a pessoa está: glória, aleluia. Não, irmão, pelo amor de Deus. Ou tu não fala nada, ou tu fala: o sangue de Jesus tem poder, pelo menos, não é não, pastor Charles?
O pregador está dizendo assim, ó, o diabo veio para roubar, matar e destruir. A pessoa está, glória a Deus, aleluia. Não, vigia, queima ele, Jesus. Não recebe isso aí não. Aí, tem outro irmão na igreja. Passa uma luta travada. A prova, pastor Charles. Chega do trabalho cansado, mas nem senta no sofá. Já vai tomar banho, arruma as coisas, vem para a igreja. Faz parte do grupo dos varões, evangeliza, limpa a igreja, faz a obra de Deus, mesmo na luta, na prova, cansado, fadigado, o diabo se levantando, o diabo aprontando, os irmãos caluniando, e ele marchando na presença de Deus e dizendo: eu não paro porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me separou, e quem me escolheu garante, foi o meu Salvador, aleluia. Quem pode dar glória? Aí este irmão fechou os olhos também, fechou os olhos dois. Aí, segundo o apóstolo Paulo, no dia do arrebatamento, os mortos serão privilegiados. Mas que mortos são esses? Os que morreram, que vão reinar com Cristo. Porque os arrebatados vão reinar com Cristo. Aí, quem vai ressuscitar? O que fazia a obra ou o que não fazia a obra? O que fazia a obra. E o que não fazia a obra só vai ressuscitar no dia do trono branco, para o grande juízo. Esse vai ressuscitar para o grande trono branco, para o grande juízo. E no juízo, no julgamento, aí ele será salvo, porém não vai reinar com Cristo. Não reina com Cristo. Porque diz a Bíblia que aqueles que vão para o lago de fogo serão aqueles que não têm a marca do Cordeiro. E o que é a marca do Cordeiro? É aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aquele que trabalhou na obra do dia do arrebatamento, ele ressuscitará. E o Senhor dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai. Você que não negou a minha obra, passou pelo fogo, pela prova, pela luta, pela dificuldade, mas se manteve firme até o final. Alguém acredita e dá um glória a Deus aqui essa manhã. Por isso, meus irmãos, lute para você entrar no reino de Deus. Não pare, não desanime, não retroceda. Continue firme fazendo a obra. Estou falando por evangelho do reino, para quem já é salvo. Não desista por causa de suas lutas, não desista por causa de sua dificuldade. Por quê? Nós estamos aqui agora, mas só Deus sabe se estaremos aqui amanhã. Sim ou não? Infelizmente ou felizmente, ninguém vive pensando só na morte. Mas não podemos negligenciar que a morte, ela é uma realidade e é uma certeza que todos nós temos, sim ou não? Por isso devemos viver pensando em nos preparar para entrar no reino de Deus. Amém? Alguém pode dar um glória? Falando de Cristo, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Porque a mensagem principal aqui é e sempre será Jesus, né, pastor Charles? E como eu estava dizendo, eu agradeço a Deus por congregar na igreja Fogo e Glória. Porque essa é uma igreja aqui que fala de Jesus, né, Berivaldo? É uma igreja que fala de Jesus. Você viu aqui os irmãos falando de outra coisa a não ser de Jesus? Todos os louvores aqui adoravam quem? Jesus. Todos os irmãos que tiveram oportunidade falaram de quem? Então essa é uma igreja cristocêntrica. E os programas de rádio, tudo que a gente faz envolvendo igreja Fogo e Glória, o centro é Jesus. Jesus é aquele que é anunciado e proclamado e sempre será para a glória de Deus. Então nós estamos no caminho certo. E eu agradeço a Deus pelos irmãos que tiveram oportunidades, que dirigiram o culto. Que assim como o pai que se alegra em ver os filhos crescendo, assim também eu fico feliz em ver vocês desenvolvendo, avançando, crescendo, com maturidade espiritual. E eu quero dizer para você que Deus ainda tem muito mais coisa para a gente. Glória a Deus, quem acredita, diga amém. Coloquei esses dias uma frase no Instagram,
Quem não me segue no Instagram, me siga. Viu? Que diz o seguinte: nem sempre as coisas são como a gente espera que sejam. Elas podem ser ainda melhores. Sim ou não? Aí a missionária Nélia comentou assim: essa é a visão do otimista, não foi? Porque a visão do pessimista é o seguinte: ele pensa assim, nem sempre as coisas são como nós imaginamos. Elas podem ser ainda. E abrindo parênteses para dizer que outro dia o líder da nação disse assim: o que está ruim pode ainda piorar. Quer dizer, né, imagine que eu, líder, pastor de uma igreja pequena, humanamente falando, mas espiritualmente falando, uma igreja gigantesca, quem crê dá glória a Deus. Já pensou se eu pego o microfone aqui e falo para os irmãos: estou desanimado hoje, a luta está grande, está travada, uma prova travada, irmão. Eu não estou aguentando não, eu vou desistir, as coisas podem piorar mais ainda, viu? Já pensou se isso acontecesse? Você dizia assim: vixe, rapaz, se o pastor está desanimado, as ovelhas também vai ficar tudo desanimado. E eu me lembro que uma vez eu fui para uma vigília, lá em Bonfim de Feira, missionária aqui de Feira de Santana, uma irmã, mulher de Deus, labareda, brasa viva, tocha, pastor Charles. E ela me chamou missionário Paulo, isso há 21 anos atrás, ó. 21 anos atrás, missionário Paulo, eu estou organizando uma vigília aí, e o senhor vai ser o pregador. Eu falei: amém, amém, eu vou, irmã. E aí nós nos organizamos, né? E nós fomos ali para Bonfim de Feira. Um monte de gente aqui, um ônibus lotado para lá. E a vigília foi uma bênção, e o fogo caiu, meu irmão, a noite toda, e tal. E o mistério comendo no centro, e os irmãos suando, a roupa se melou. Uma irmã caiu no chão, bolou para lá, bolou para cá. E pense numa vigília, fogo puro dos mistérios. Dos mantos, pastor Charles, eita glória. E eu dancei a noite toda, era mais novo, né? Aí, mais novo, a pessoa aguenta dançar mais, né? Agora não aguento mais não. As juntas já estão meio que enferrujadas, mas quando eu era novo eu dançava que era uma beleza. Dancei, sapateei, cortei laço, dei cambalhota, plantei bananeira. Ó, irmão, preguei que quando eu sentei assim já estava todo cansado, pastor Charles. Aí passei o microfone para a irmã que estava organizando a vigília. Aí eu falei: agora a irmã vai agradecer a Deus, né, pela vigília. Ela falou assim: irmãos, tá vendo aí? Foi uma bênção, não foi? Todo mundo foi. Deus operou, não foi? Foi. O irmão pregou aqui, apontou para mim, foi uma bênção. Foi, não foi? Foi. Mas eu estou aqui, irmão, preocupada. Eu não sei como é que eu vou pagar o ônibus que... Olha, me perdoe, irmão, mas esse dia eu estou preocupado aqui. Eu não sei como é que eu vou pagar esse ônibus que trouxe vocês aqui, ó. Vocês não querem nada. Vocês só querem saber de dançar, de pular. Para que vocês vieram para cá mesmo? Uma oferta vocês não dão dízimo. Rapaz, aquele fogo fez assim, ó. Até eu, que estava cheio, na mesma hora esvaziou. Fiquei assim, chama. Aí eu fiquei assim: eu quero ir embora daqui logo. Como é que posso ir embora daqui? Eu quero ficar aqui, mas não. Aí veja que a pessoa que estava organizando a vigília, a líder da vigília, veio com a palavra de quê? Desmotivação, foi ou não foi? Aí outro dia eu fui pregar em uma igreja, né? É muita história, né, irmãos? A gente que prega tem história, viu, pastor Charles? Fui pregar numa igreja, e lá, o fogo caiu, labareda, brasa viva. Aí foi uma benção. Nesse dia, eu plantei bananeira, dei cambalhota, corri no meio da igreja, tocou fogo na seara dos filisteus. Aí no final do culto o pastor foi tirar a oferta, né, o dízimo. Aí o pastor pegou o envelope de dízimo assim, ó. Tá vendo aqui? Vocês nem zelado do envelope vocês zelam. Tá tudo amassado aqui, ó. Tudo amassado aqui, ó. Ó pra aí. Escreve o nome. Irmão, vocês não prestam não. Vocês são um rebanho de quem não quer nada. E eu estou cansado desse negócio de igreja, de ministério. Quer saber de uma coisa? Eu trabalho, tenho um emprego, e eu vou sair desse negócio aqui. Vocês que ficam com a igreja aí. Aí eu falei: misericórdia, o que foi que eu vim fazer aqui? Aí depois eu falei com ele: pastor, quanto é que custa o envelope de dízimo desse aí? Ele falou assim: 10 centavos. Eu falei assim: pastor, por causa de 10 centavos, o senhor trouxe uma palavra negativa dessa para a igreja. O senhor acha que isso está certo? Ele: ah, bispo Paulo, mas não é assim. Eu falei assim: o senhor tem que rever seus conceitos. Que o senhor ofendeu pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação por causa de um envelope que o senhor pegou, que estava amassado, que estava rasgado. Aí ele depois fechou até a igreja. Então veja a situação em que nós estamos vivendo nos dias atuais.
Deus falou para Josué: esforça-te e tem o quê? Esforça-te e tem o quê? Eu posso estar passando a luta que for, mas nunca vou chegar aqui para me lamentar, para me queixar, para reclamar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu olho para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu encontro forças. Quando eu olho para Jesus, eu sou fortalecido pelo Espírito de Deus. Quando eu olho para Jesus, aquele que venceu na cruz do Calvário, eu tenho ânimo para continuar na sua caminhada e na sua jornada. Por isso, não pare de fazer a obra de Deus. Não retroceda, não desanime. A luta está grande, a prova está travada, mas continue firme, porque Deus vai lhe dar vitória. Ainda que você não receba aqui na terra, né, pastor Charles? Porque eu não sou louco de garantir para você que você vai receber todas as promessas aqui. Tem promessas que você vai receber no tempo vindouro. Mas quando você chegar lá, meu irmão, você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena eu passar por tudo que eu passei. Valeu a pena eu viver tudo que eu vivi, todas as provas, todas as lutas, todas as tribulações, todas as perseguições. Valeu a pena confiar e esperar no Senhor. Deus me deu vitória. Quem pode dizer amém? Apocalipse capítulo 5. Contei para vocês uma história engraçada aí, né? Eu sou difícil de contar a história. Dona Rosinha não está se aguentando dar risada ali, né, Dona Rosinha? Apocalipse capítulo 5. Mas veja que a vigília foi uma bênção, e eu só lembrei desse ponto negativo. E aí, né, missionário Nélia, a psicanálise vai dizer, né, que a gente lembra mais do que é negativo, neurociência, do que é negativo, do que o que é positivo. Eu não me lembro nem a mensagem que eu preguei na igreja desse pastor nesse dia. Não lembro, pastor Charles. Mas eu lembro do que ele disse. Então veja que se você, como servo de Deus, como serva de Deus, né, chegar para a sua família, que ainda não é convertida, e você falar assim: rapaz, na igreja é tanta fofoca, tanta coisa ruim na igreja. Aí a pessoa que não é convertida vai dizer o quê? Oxe, eu vou lá fazer o quê, pelo amor de Deus? Mas esquece de falar das coisas boas que tem na igreja, sim ou não, irmãos? E tanta coisa boa tem aqui na igreja, tem ou não tem, irmãos? Aí, a gente faz igual Adão. Quantas árvores tinha no jardim? Alguém sabe a quantidade? Tinha muitas, né? Milhares. Vamos dizer que tinha 1 milhão de árvores. E Deus falou para ele: coma de todas, só não coma de quantas? Só que ele só colocou os olhos naquela que Deus disse para ele não comer. E ele esqueceu as 999 mil árvores e só focou em quantas árvores? Uma só. Às vezes a gente está na igreja, tem tanta coisa boa. Primeira coisa boa que tem aqui é Jesus, quem pode dar glória a Deus. O Espírito Santo, quem pode dar glória a Deus. A presença de Deus, quem pode dizer aleluia. Jesus curando, libertando, batizando, salvando, restaurando, né? A gente fazendo a obra social, avançando, irmãos, ajudando pessoas com cesta básica, ajudando pessoas com a palavra de Deus, a gente trabalhando para o reino de Deus, mesmo como foi lido pela pastora Ruth aqui o texto em Apocalipse 3:8, mesmo tendo pouca força, a gente tem feito muitas coisas para Deus. Mas aí alguém em nosso meio olha uma coisa ruim, só olha que o bispo Paulo está ficando careca. Aí olha, aí, esse bispo aí está ficando careca. Esquece que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus salva. Esquece tudo da igreja, sim ou não? E aí coloca o foco só em uma coisa ruim. 999 coisas boas aconteceram, mas uma coisa ruim que aconteceu, a pessoa esquece tudo e lembra só daquela coisa ruim, pejorativa que aconteceu. A mesma coisa são com os relacionamentos. A pessoa, como diz o ditado, ela faz 999 coisas boas, mas por causa de uma coisa ruim, a pessoa esquece as 999 coisas boas e coloca o foco só em uma coisa. Mas a gente pode mudar isso, pode ou não pode, irmãos? Só é mudar a visão e olhar para as 999 coisas boas que Deus está fazendo em nossa vida. Diga glória a Deus essa manhã.
Coloca o teu foco, olha para as 999 coisas boas que Deus está fazendo em tua vida, está fazendo nesse lugar. Olha quanta coisa boa aconteceu aqui essa manhã. Olha quanta coisa boa aconteceu aqui, para a glória de Deus. Sim ou não? Aí, deixa eu vou falar, mas eu fico contando história para vocês aqui, que eu me lembrei de outra história aqui. Mas vamos para a palavra, Apocalipse capítulo 5, quem achou, irmãos? Quando eu começo a contar a história, já sabe, né? Não, irmão Arthur? A pessoa vai chegando, não é chegando para a idade. A pessoa vai ficando um pouquinho mais, né, Dilene? Maduro. Aí começa a contar a história, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 5, quem achou? Vamos ler o texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores. O ancião falou o quê? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro dos 4 seres viventes e os 24 anciões, se prostaram-se diante do cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o seu sangue comprastes para Deus os que vivem de toda a tribo, de línguas e povos e nações. Para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Diga glória a Deus. Coloca a mão na sua Bíblia. Pai, graças eu te dou por essa poderosa palavra que está em nossas mãos. Continue a falar conosco, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Queria que você aplaudisse o Senhor Jesus. Se possível, continue com a sua Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 5 vai nos trazer um momento em que João teve uma visão muito poderosa. João estava na ilha de Pátimos. Deus o levou até Pátimos, e lá em Pátimos Deus abriu a visão e mostrou a João coisas tremendas. João escreveu tudo o que ele viu. Em Apocalipse capítulo 5, João teve uma visão extraordinária. Ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Quem estava sentado no trono aqui? Quem era que estava sentado no trono? Deus. Deus estava sentado no trono, e na mão direita de Deus estava um livro, e esse livro estava selado, fechado por fora e fechado por dentro. E esse livro possuía 7 selos. E a Bíblia diz que ninguém achou-se digno
nem de abrir e nem de olhar. Ninguém achou-se digno de abrir e ninguém achou-se digno de olhar para o livro. E o detalhe é que não havia ninguém nos céus, não havia ninguém sobre a terra e não havia ninguém debaixo da terra. Ninguém poderia abrir e nem olhar para o livro. Em uma leitura rasa, a gente não consegue imaginar como é forte essa visão. Mas se você pedir ao Espírito de Deus para abrir os teus olhos espirituais e Ele te revelar pelo menos um parecer de 1% como foi aquela visão, eu posso imaginar que João estava tentando olhar para o livro, mas o brilho do livro era tão grande que ofuscava o seu olhar. E ele tentava olhar, mas não conseguia. Ele tentava olhar, mas não conseguia. E aí João diz, ouviu a voz que dizia, ninguém é digno de abrir e ninguém é digno de olhar. Imagine a profundeza dessa visão. Imagine a importância desse livro. Imagine como é forte o que o João contemplou na ilha de Patmos. No verso 3, ele diz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E no verso 4, João vai dizer, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E ele fazia o quê? Chorava. O texto diz, pastor Charles, que João chorava muito. O que é esse livro? Esse livro é o livro com todos os nomes de todos os salvos contidos nesse livro. Só que o livro é um livro secreto, selado, com 7 selos. Ninguém podia abrir e ninguém podia olhar. Me responda uma coisa essa manhã. O que é guardado às 7 chaves? Já ouviu esse ditado? Fulano guardou um segredo a 7. Isso é guardado a 7. Isso significa que é o quê? Importante, sim ou não? Isso significa que é secreto, sim ou não? Isso significa que está escondido, sim ou não? Se é secreto, é porque alguém quer saber, sim ou não? Se está escondido, é porque alguém quer ver, sim ou não, pastor Charles? Se é selado por 7 selos, guardado pelos anjos, protegido, e ninguém pode olhar, ninguém pode nem chegar perto, ninguém pode tocar, é porque o que tem guardado dentro desse livro é tão importante que é protegido, é tão importante que é selado, é tão importante que está escondido, é tão importante que está guardado, protegido, selado por 7 selos e por 7 chaves. E o que é que tem nesse livro, bispo Paulo? Aí João vai dizer que ele viu, sabe o que estava lá? Lá estava escrito o nome de Paulo Roberto Santo de Jesus. Ah, o pastor Charles pegou aí, ó. Lá estava escrito o meu nome estava escrito lá no livro da vida. O teu nome está escrito lá. Então você pode levantar as mãos e dar um glória a Deus. E por que é guardado? Só que ali está escrito passado, presente e o que mais? E o inimigo não podia ter acesso. Do presente ele sabe, do passado ele conhece, mas do futuro ele conhece? Vamos para a Bíblia. Exegese bíblica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando o diabo descobriu que Moisés ia nascer, qual foi o decreto que ele lançou? Faraó, exatamente, mata todos os meninos homens, não foi? Imortu, mata todos os meninos homens. Quando o diabo ficou sabendo que Jesus ia nascer, qual foi o decreto? Mata todos os meninos homens, foi ou não foi? Imagine se o diabo soubesse que você ia nascer escolhido.
Ele tinha feito de tudo para matar você no ventre da sua mãe. Por isso o nome do livro daqueles que são escolhidos por Deus está guardado a 7 selos e a 7 chaves. Mas quando você nasce, os anjos acampam ao teu redor. Aí o diabo diz: perdi, porque esse é o escolhido e tem a marca da promessa. E aquele que tem a marca de Cristo, o diabo não mata. Aquele que tem a marca de Cristo, o diabo não derrota. Aquele que tem a marca de Cristo permanece para sempre. Alguém tem a marca e pode dar glória a Deus aqui hoje. Só que é o seguinte, meu irmão, ao longo da tua caminhada, quando tu nasce, o diabo sente. E o diabo tem sentimento? Tem. Ele tem raiva, tem ódio. Ele não tem sentimentos bons. Quando você nasce, o diabo sente que nasceu um escolhido. Porque ele percebe que o ambiente é diferente, é espiritual, o negócio muda. Aleluia. Ele fica observando. Olha, veio tantos anjos ali, ó, guardar ele, ó. Espiritual. Aí ao longo da tua caminhada, o diabo vai percebendo que você é diferente. Sabe? Que você é diferente. Aí ele vai fazer o quê? Ele começa a querer atrapalhar os teus caminhos. Aí ao longo da caminhada o diabo vai colocando pessoas que são escolhidas no mundo do crime, no vício das drogas, na prostituição. Tenta matar com fatalidade, tenta destruir. É por isso que às vezes você se pergunta: por que eu passei tanta coisa para chegar até aqui? Porque o diabo sabia que você era uma escolhida e o escolhido de Deus, e tentou te matar antes que a promessa se cumpra. Mas olha você aí firme para a glória de Deus. Olha você de pé aí, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Só que, infelizmente, o inimigo consegue parar alguns. Consegue ou não consegue? Consegue matar alguns, espiritualmente falando. Consegue acabar com a vida de alguns. Porque o diabo sabe que se essa pessoa se levantar na presença de Deus, Deus tem muita coisa para fazer através da vida dela e através da vida dele. Então o diabo se levanta para tentar parar. Mas eu quero profetizar aqui essa manhã que aquele que o inimigo conseguiu paralisar, Deus vai renovar as suas forças em nome do Senhor Jesus. Deus vai colocar de pé. Talvez você está aqui, entrou fraco, triste, ou me acompanha pelas ondas sonoras da Rádio Web Fogo e Glória. Talvez você está fraco, triste, desanimado, abatido, angustiado. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui agora, essa manhã, que o Espírito de Deus renovará você. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer, outro não vai fazer. As almas que Deus te chamou para ganhar é para você, e ponto final. Eu sei que ninguém é insubstituível, falando de coisas humanas, mas falando das coisas de Deus, eu vou abrir parênteses aqui para falar a minha opinião. Quando eu abro parênteses, eu estou falando o que eu acho. Dificilmente eu faço isso, mas hoje eu estou fazendo. Eu acho, Bispo Paulo acha, não é a Bíblia que diz, que tratando-se das coisas de Deus, ninguém pode fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Tratando das coisas de Deus, eu acho que você é insubstituível. Eu acho que aquilo que Deus te chamou para você fazer, outro não pode fazer em teu lugar. É você que tem que fazer. É você que tem que ir. É você que tem que pregar. É você que Deus escolheu. Ele disse ao profeta Jeremias: eu te escolhi, eu te separei, eu te enviei. Ainda você estava no ventre da sua mãe. Eu já te conhecia e eu te dei um propósito de vida. As nações eu te darei por profeta. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus essa manhã. Você crê? Levanta as mãos e dá um glória a Deus. Aí João chorava. E João chorava no versículo 4. João chorava desesperadamente. Mas no verso 5, um ancião se levantou. E o ancião disse para ele: João, não chores. João falou o quê? O ancião falou o quê? Não.
Quando a Bíblia diz para você não chores, não é como nós erroneamente dizemos para alguém que está no velório: não chores. Porque sinceramente, uma pessoa está chorando pela morte de um ente querido, e alguém dizer não chores, eu acho que não é muito aceitável, né, pastora Ruth? Aquele é o momento do luto, aquele é o momento do choro. A não ser que, assim como Jesus falou para a mulher, né, pastor Charles, que estava levando o seu mancebo para o velório, para o enterro, Jesus disse: mulher, não chores. Mas por que Jesus falou isso? Porque automaticamente ele pegou na mão do menino e disse: levanta-te, e devolveu para sua mãe. A não ser que você diga isso. Fora isso, meu irmão, deixe chorar, deixe desabafar as suas lágrimas, porque isso fará bem. Agora eu me lembro um pouco de psicanálise pastoral, psicologia pastoral. E Freud diz, na psicanálise, eu estudei psicologia pastoral, e Freud diz que se você não chora, que tem algo aqui, né? Tem muitos anos isso aí que eu estudei, mais de 15 anos. Mas segundo Freud, se você não chora, isso pode gerar, fica preso, né? Fica preso, e você pode até morrer. Você tem que jogar para fora essas lágrimas. Mas quando a Bíblia diz não chores, é porque a Bíblia vai trazer a resposta que você precisa. Quando a Bíblia diz não chores, Deus está dizendo: eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. Quando Deus diz para você não chores, meu filho, não é querendo consolar você como alguém que deixa você na prova. Pelo contrário, quando Deus te diz não chores, é porque Deus está dizendo: eu vou dar vitória para você, eu vou mudar o quadro da tua história. Se Deus usar um profeta para você dizendo não chores, não é te consolando com palavras, é te consolando com atitude. Todas as vezes que Deus diz na Bíblia não chores, Deus traz a vitória. E eu quero profetizar que Deus está falando para alguém aqui hoje: não chores. Isso significa conta os dias, conta os minutos, porque Deus vai te dar vitória. Alguém concorda com essa palavra e dá um glória? Aí o ancião disse para João: não chores. Por que não chores? Porque o cordeiro, o leão da tribo de Judá. Olha aí no versículo 5, ó. O ancião disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele fez o quê? Ele fez o quê? E ele venceu? Sim ou não? Ele venceu a morte, diga glória a Deus. Ele venceu o diabo, diga glória a Deus. Ele venceu o mundo, diga glória a Deus. Ele venceu as calúnias, diga glória a Deus. Ele venceu as decepções, diga glória a Deus. Ele venceu as aflições, diga glória a Deus. Ele venceu a dor, diga glória a Deus. Ele venceu as provações, diga glória a Deus. Ele venceu a cruz, diga glória a Deus. Ele venceu o carrasco, diga glória a Deus. Ele venceu a morte, diga glória a Deus. Ele venceu a solidão, diga glória a Deus. Ele venceu o abandono, diga glória a Deus. E assim como ele venceu, eu quero profetizar que você também vai vencer a prova que você está passando, a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você está vivendo. Você vai vencer para a glória de Deus. Ele é o vitorioso, aquele que não perdeu uma batalha. Ele venceu. Fala comigo, ele venceu. O Jesus que você serve venceu, diga glória a Deus. O Jesus que você adora venceu, diga glória a Deus. O Jesus que você ama venceu, diga glória a Deus. O Jesus que você está aqui exaltando venceu, diga glória a Deus. Olha para mim aqui essa manhã. Pedro, ele perdeu para a morte. Paulo perdeu para a morte. Maria perdeu para a morte. José perdeu para a morte. Abraão perdeu para a morte. Jacó perdeu para a morte. Isaac perdeu para a morte. Davi perdeu para a morte. Mas Jesus venceu e venceu a morte. Por isso ele é mais que vencedor. E por isso eu sou mais que vencedor. Não é pela minha força, é porque a minha força está em Jesus.
Jesus, a minha esperança está em Jesus, a minha confiança está em Jesus, a certeza de vitória está em Jesus. Vai dar tudo certo, porque Jesus está comigo. Ele venceu, Ele venceu. Você pode dar glória a Ele aqui essa manhã. Ele venceu. No versículo 5 para o versículo 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, dos anciões, de pé, um cordeiro. Ele viu um leão, mas agora ele viu um cordeiro. Ele viu um leão, porque quando mataram ele, não mataram o leão. Mataram o quê? Porque o leão, ninguém conseguiria matar o leão, mas ele é leão e cordeiro. Como cordeiro, no verso 6, tendo sido morto, ele tinha 7 chifres. O que significa chifre na Bíblia? Poder. Todas as vezes que você vê escrito chifre na Bíblia, significa poder, autoridade. Ele tinha 7 chifres, e ele tinha 7 olhos. O que significa 7 olhos? Aquele que vê todas as coisas, não tem nada oculto que ele não possa ver. 7 olhos. Os seus olhos estão sobre toda a terra e sobre todo lugar. Ele contempla todo e todos, a todo momento, a todo instante. Ele contempla você, sua casa, sua família, sua vida. Ele conhece você por dentro, por fora, sabe da tua alma, do teu espírito. Sonda os teus pensamentos, ainda não chegaram à tua cabeça. Aí no desejo, nem chegou ao teu coração, ele já sabia. Os seus 7 olhos contemplam o passado, contemplam o presente, sabe o que vai acontecer no futuro. E se não deu certo, é porque Deus sabia que você ia quebrar a cara lá na frente. Então dá glória a Deus, porque foi livramento de Deus na tua vida. Ó, partindo para o final, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. No verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Está vendo que é Deus? Porque o Cordeiro veio e tomou o livro da mão de quem? De Deus. O livro estava na mão direita. Mão direita significa poder. Estava sob o domínio de Deus, sob o poderio de Deus. Aí o cordeiro que venceu, agora ele tinha poder e autoridade para pegar na mão do pai o livro. Então ele foi lá, tomou o livro da mão do pai, porque ele fez o quê? Venceu. Aí no verso 8, e quando tomou o livro dos 4 seres viventes, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante dele. Quando ele tomou o livro, olha o que aconteceu no céu. E João viu tudo isso. Olha aí, missionário Nélio, ó. Ele foi lá, pastor Charles, tomou o livro. João vendo. Quando ele tomou o livro, os 24 anciões e os 4 seres viventes se levantaram das suas cadeiras. E eles olharam assim: epa, esse que tomou o livro aí só pode ser aquele que é digno de ser adorado. Então eles se prostraram diante dele, tiraram as suas coroas, lançaram-se nos seus pés e começaram a entoar um cântico que dizia: digno és o Cordeiro de desatar os 7 selos e de abrir o livro da vida. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Quem pode adorar ele aqui porque ele é digno? Quem pode adorar porque ele é digno? Quem pode adorar porque ele é digno? Levanta sua mão e fala comigo: santo. Diga: santo, 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 santo é o Cordeiro, santo é o Cordeiro. Você pode aplaudir a ele aqui essa manhã o mais forte. Agora eu encerro do verso 9, que diz assim: ele foi morto e com o seu próprio sangue comprou para Deus
Ele comprou para quem? Ele comprou para Deus. Todos os que procedem de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Tem alguém nesse mundo que não é de Deus? Não tem. Todos pertencem a Ele, porque Ele comprou o livro com o nome escrito de todos os moradores da terra, os que já existiram, os que existem e os que estão por existir. Ele comprou com seu sangue todos os moradores de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Ele comprou o ímpio, ele comprou o feiticeiro, o macumbeiro, o homossexual, o adúltero, o prostituto, o ladrão, o homicida. Ele comprou a todos com seu próprio sangue. Todos são comprados por Ele. Ele comprou a mim, Ele comprou você, comprou seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa. Ele comprou seus filhos, Ele comprou a tua casa. Todos pertencem a Ele. Diga glória. Por isso que nós somos servos, nós somos escravos de Cristo, mas Ele não nos mantém em escravidão. Ele nos libertou, né, pastor Charles? Ele disse a nós: vocês não serão chamados servos, mas eu vos farei meus filhos. Ele pegou um servo e um escravo e trouxe para dentro da casa e disse: vocês serão os meus filhos. Mas infelizmente alguns não querem, escolhem, porque Ele ainda dá direito a escolher entre o bem e entre o mal, entre a vida e a morte. Mas nós escolhemos a vida, escolhemos viver com Jesus. Quem escolheu viver com Jesus?